Oi, gente, tudo bem? Que a ação do ser humano tem destruído o meio ambiente, ninguém pode negar. A boa notícia é que tem muita, mas muita gente agindo para diminuir e até reverter esses estragos. Ser ambientalmente correto. A onda agora é ser ambientalmente correto. Os 4 R's, mais do que nunca, estão sendo praticados: reciclar, reutilizar, reduzir e reeducar. Este último, para mim, é o mais importante, porque só a educação salva, minha gente. A reciclagem precisa fazer parte da nossa rotina. Se produz tanta coisa que pode ser reciclada, pensa só: papel, vidro, alumínio, plástico. A borracha, por exemplo. Olha a destinação que estão dando a ela na Colômbia. Para a maioria das pessoas não passa de lixo, mas para alguns pode significar casa. Como os blocos de gelo dos iglus, os pneus abandonados nas ruas de Bogotá, capital colombiana, são a base que ecologistas inventaram para erguer moradias bem originais. O primeiro passo é recuperar os pneus para convertê-los em blocos. Assim, uma espécie de tijolo é criada, com muita massa térmica, um isolante perfeito para o frio e o calor. Aos 57 anos, o pedreiro William Clavijo confessa que passou a ver tudo diferente após começar a construir casas com o material. Aprendemos a valorizar as coisas, já que muitos olham os pneus e ignoram. Mas o aproveitamento deles é uma prova do que se pode criar. O processo de construção das casas envolve escavar o terreno. Vigas de ferro são erguidas verticalmente através dos pneus para reforçar a estrutura. A disposição do ferro, aliada à flexibilidade da borracha, faz a casa à prova de terremotos. Os pneus não são o único material reciclado aqui. Garrafas de vidro e papel também estão na lista. Além da construção das casas, o processo contribui para a conservação do entorno. Em termos ambientais, a gestão de todas estas llantas. O impacto ambiental desses pneus é muito grande e um assunto grave se não forem reaproveitados e incluídos em soluções sustentáveis. A iniciativa dos iglus de borracha é encarada por muitos como um exemplo de criatividade para redirecionar sobras. De acordo com o governo colombiano, todos os anos, cerca de 5 milhões de pneus são jogados fora, o que representa 100 toneladas de borracha. Os pneus são tão poluidores quanto os carros a gasolina. E faz como para diminuir a fumaceira desses carros no ar? Reduzindo o número de veículos das ruas. Simples, não? Eles trocaram o conforto do carro pelas pedaladas. A facilidade do automóvel pelo esforço físico foi realizado no Dia Mundial Sem Carro em Bogotá. A capital colombiana foi a pioneira nessa medida para reduzir a poluição com menos carros nas ruas. Mais de 1,5 milhão de automóveis e 450 mil motocicletas deixaram de transitar na cidade, de acordo com estimativas oficiais. O evento envolveu 1.585 cidades em 41 países e faz parte da Semana Europeia da Mobilidade, que desde o ano 2000 chama a atenção para alternativas de transporte como meio de reduzir os efeitos da mudança climática. Bogotá e Mendoza, na Argentina, são as únicas cidades na região que aderem à iniciativa, embora México, Brasília, Lima e Caracas também estejam unidas parcialmente ao evento. A emissão de gases derivados do petróleo é uma das causas do efeito estufa, que contribui para o aquecimento global, que acaba provocando as mudanças climáticas, que causam chuvas torrenciais, longas secas, nevascas, enchentes, furacões e tornados. Só desastre. Ufa! Por isso, tem muito cientista buscando combustíveis alternativos. Carros solares vão correr no deserto do Atacama. 21 equipes de todas as partes do mundo vão participar da competição, que percorre 2.300 quilômetros em 3 regiões do Chile. A única condição é que o automóvel seja exclusivamente movido a energia solar. 3 equipes já apresentaram seus veículos. Os organizadores concordam que mais importante do que vencer é promover o uso de carros que não prejudicam o meio ambiente. Vamos mostrar que é possível outro tipo de soluções que são mais amigáveis com o meio ambiente e também que sejam criadas por pessoas do próprio país. O deserto do Atacama, o mais árido do mundo, vai ser novamente o palco onde os carros solares vão testar mais do que velocidade. O maior objetivo é alcançar a meta em meio a condições extremas.
As fontes de energia limpa são outro grande acerto da raça humana para reverter toda essa desgraceira com o clima que estamos vivendo. O que já foi considerado um crime ambiental pode se tornar uma fonte de energia sustentável. Há mais de 2 décadas, a represa de Balbina inundou centenas de hectares de floresta amazônica e criou um gigantesco lago artificial. A barragem, a cerca de 200 quilômetros de Manaus, possui atualmente uma capacidade limitada de geração de energia elétrica. Mas isso pode mudar com a instalação de 50 mil metros quadrados de painéis solares flutuantes, capazes de abastecer cerca de 9 mil lares. A placa vem exatamente mitigar o custo-benefício de uma obra que gerou esse gigantesco lago. É um lago irreversível, você não tem mais como reverter esse lago, tá certo? E que nós temos nele um grande potencial de geração de energia solar. O sistema híbrido de energia hidrelétrica e solar traz uma série de vantagens além da energia limpa. É você aproveitar a infraestrutura que você já tem para gerar uma outra energia. Quer dizer, o próprio espaço da lagoa, as instalações de transmissão que estão ao lado, a linha de transmissão, enfim, você está aproveitando essa infraestrutura que tem com uma energia que é limpa e cada vez vai ser mais barata. Instalações de painéis solares flutuantes já existem no mundo em reservatórios comuns de água. Mas esta é a primeira vez que são instalados em um lago de uma represa hidrelétrica. A Amazônia também sofre com a pecuária extensiva. Sabia que derrubam milhares de árvores só para fazer pasto? E sabia que um só boi para comer pode precisar de uma área do tamanho do Maracanã? Ah, fala sério! Mas, felizmente, alguns criadores já estão se ligando no movimento da pecuária verde. A Amazônia tem milhões de espécies e a maior ameaça à selva não é nativa. A pecuária é responsável por 80% do desmatamento. No município de São Félix do Xingu, a abertura de pasto para o enorme rebanho de gado, o maior do Brasil, é o mais forte predador das árvores em toda a região. A indústria de carne ocupava a maior parte da terra aqui e causava grande parte do desmatamento. Mas com menos de uma vaca por hectare, a produção era mínima nesta grande área desmatada. Quando Lazir Soares de Castro e a esposa Leda compraram a fazenda há 2 anos e meio, cada vaca pastava em uma área do tamanho de um campo de futebol. Eu encontrei uma propriedade sem estrutura administrativa, que não tinha divisão de pasto, muito mal estruturada. Aí eu comecei a preparar a parte de manejo do gado. Lazir dividiu a terra em vários campos de pasto e passou a fazer rotação com as vacas. Assim, ele dá tempo ao terreno de se recuperar e produzir pastos de melhor qualidade. A produtividade aumentou de uma cabeça de gado para quase 2,5 por hectare e a propriedade preserva as árvores. Recomenda-se deixar árvores, arbustos no meio da pastagem para servir de sombra para o rebanho, certo? Então a melhor maneira, aqui é uma região muito quente, na volta do dia, pode observar que o gado sempre procura uma sombra. Ali ele deita para ruminar. Na ruminação ele está aproveitando, convertendo o alimento em nutritivo, né, e ganhando peso. A iniciativa é boa para os negócios. O Brasil é atualmente o maior exportador mundial de carne e sabe que para manter o posto deve escutar o mercado, que cada vez mais se preocupa com o impacto da comida na natureza. Eu acho que tem uma força do mercado que passou a exigir das cadeias produtivas maior responsabilidade ambiental. A criação de animais é responsável por quase 1/5 dos gases de efeito estufa e a destruição das florestas acelera a mudança climática. São Félix do Xingu espera mostrar que é possível mais harmonia entre a pecuária e o meio ambiente na Amazônia. Falando em Amazônia, eu me lembrei de uma série sinistra que a Multirio produziu, que tem a ver com o tema de hoje, os biomas brasileiros. O Brasil tem 5 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica.
A série Biomas fala de cada um deles e conta tintim por tintim os problemas que enfrentam e o que a galera anda fazendo para protegê-los. Você pode assistir a tudo isso pelo portal da Multirio na hora que você quiser. Vai lá e procura na videoteca esta série. E quando a galera se une para fazer algo em defesa da natureza, a gente precisa divulgar, estimular, apoiar e copiar. O Equador bateu um recorde mundial de reflorestamento. Mais de 40 mil voluntários plantaram 647 mil mudas de 200 espécies de árvores em todo o país. É uma mensagem para o mundo. Nós, equatorianos, nos unimos para reflorestar e contribuir contra o aquecimento global causado por nós e pelos países industrializados. Mas fizemos isso de uma forma segura e com muito entusiasmo. Cidadãos de todas as idades, de todos os cantos da pátria, vão quebrar um recorde muito difícil de bater depois. O Guinness Book, o livro dos recordes, verificou a plantação que se concentrou em Catequilha, a 30 quilômetros de Quito. Milhares de moradores, funcionários e estudantes participaram da ação. É um trabalho exaustivo. Esperamos que todos desfrutem e se identifiquem com o projeto, com a nação e que, através do livro dos recordes, a mensagem seja conhecida ao redor do mundo. O governo do presidente Rafael Correa incentivou o reconhecimento dos direitos da natureza na Constituição e tem promovido ações contra o aquecimento global. Reflorestar e recuperar áreas degradadas são outros R's do movimento ambiental. Muito bacana. E vem dos indígenas da Amazônia. Outra lição de respeito. Olha aí, mais um R. No coração da Amazônia equatoriana vivem os indígenas Waorani, mas sem as índias a tribo não conseguiria preservar a diversidade de seus territórios. Desde 2010, a Associação de Mulheres Waorani doa mudas de cacaueiro para a mulher cujo marido desistir da caça. O grupo compra as colheitas pagando um preço acima da média para vender em Quito, onde o cacau se transforma em chocolate orgânico. Como dizem, estou contente. Estou feliz porque se as mulheres da associação não ajudassem com o cacau, de onde sairia o dinheiro? Como iríamos viver? Como antes, matando animais que foram desaparecendo? As pessoas não sabiam como viver, depois foram mudando. Aí vão perdendo depois. 10 comunidades indígenas participam de projetos parecidos para salvar a natureza de que tanto precisam. Para os índios, o alerta vermelho foi dado quando perceberam que estava cada vez mais difícil encontrar a caça. Havia muita caça, como porco do mato, javali, macacos, macaco-aranha, gansos, tucanos e veados. Chorongos, pava, paujil, tucanes, assim como venado. A experiência está capacitando as mulheres da tribo que sustentam as famílias. Às vezes ficavam tímidas quando os homens estavam aqui. Eles diziam que as mulheres não sabem de nada, mas elas cuidam dos filhos, sabem criá-los. Então sim, nós podemos. Talvez a emoção da caça tenha desaparecido, mas o chocolate dos Waorani faz uma grande diferença para o ecossistema. Gente, não faltam exemplos que mostram como as pessoas estão trabalhando para defender o planeta, a nossa casa. E todos podemos fazer alguma coisa, por menor que seja, reciclando o lixo de casa, reutilizando embalagens de vidro e de plástico, reduzindo o nosso consumo. Precisamos respeitar o meio ambiente sempre e recuperar nossa conexão com a natureza. E devemos sempre nos reeducar. Simples assim, sacou? Tchau! Quer reaproveitar um pote e, ao mesmo tempo, criar um objeto decorativo e divertido? Então cola comigo nesse passo a passo para fazer um pote multiuso. Você vai precisar de um pote de vidro, claro, EVA colorido, cola, tesoura, tinta de artesanato, pincel largo, cartolina, caneta pilô preta, lápis, fita adesiva e um palito de churrasco. Corte a cartolina num formato oval, pode ser quadrado também, ou qualquer forma geométrica. Servirá para fazer a janela do pote.
Cole com fita adesiva no vidro. Pinte o pote inteiro na cor que você quiser. Eu escolhi o amarelo. Depois de secar, retire a cartolina colada. Decore com a caneta pilô preta do jeito que quiser. Para fazer a tampinha, recorte um círculo de cartolina e do EVA do tamanho da abertura do pote. Cole os dois e faça um furo no centro. Como eu escolhi fazer um abacaxi estiloso, recortei 8 folhinhas de EVA em tamanhos diferentes. Cole 3 folhinhas na folha maior. Repita o processo de modo a ter 2 conjuntos de folhas. Aí, é só colar o palito em um conjunto e cobrir com o outro. Enfie o círculo de EVA no palito e pronto! A tampa está finalizada. Pode encher o pote de balas, de lápis de cera, de moedas. Use a imaginação!